Bora para nossa aula sobre conjuntos de anúncio. A gente já passou aqui pelo nível de campanha, que é o primeiro nível dentro da nossa conta de anúncio, onde a gente define o nosso objetivo de campanha, ou seja, o nosso objetivo de marketing, tá, galera? E agora a gente vai para os conjuntos de anúncio. Os conjuntos de anúncio é onde eu costumo falar que está toda a inteligência das nossas campanhas, basicamente toda a inteligência, que é onde a gente define o nosso público, a nossa verba, o nosso posicionamento, o nosso período de conversão que a gente quer escolher. Então vamos aqui para a prática, para os nossos conjuntos de anúncio. Aqui é simples, vocês conseguem ver isso aqui, deixa eu tirar a câmera aqui um pouco. A gente tem o primeiro nível campanha, o segundo nível conjunto de anúncio e o último nível anúncio, tá? Então, dentro da campanha, a gente vai aqui para os nossos conjuntos de anúncio, beleza? E aqui, vamos criar um novo conjunto de anúncio. Vou dar um nome aqui de teste, só para a gente entrar dentro desse conjunto e navegar aqui pelas funcionalidades do conjunto de anúncio. Aqui é onde a gente vai dar um nome para o conjunto de anúncio. Então, por exemplo, se esse é o meu primeiro conjunto de anúncio, eu vou chamar ele de 00, tá? Aqui eu coloco o posicionamento dele, eu vou deixar alto, porque eu vou colocar o posicionamento automático. E aqui eu coloco o nome do público que eu vou utilizar. Lembrando, nomenclatura, ela te dá uma organização na conta de anúncio, você consegue visualizar melhor tudo que você está fazendo ali e te dá ROI, porque quanto mais organizada a sua conta, mais você vai conseguir otimizar da melhor maneira possível. Você vai bater o olho ali, vai lembrar do que você fez, o que está acontecendo ali dentro, tá? Então, essa é a nomenclatura que eu utilizo dentro aqui dos meus conjuntos de anúncio. Então, vou deixar a nomenclatura XXX porque eu não sei qual é o público que a gente vai escolher aqui, o que a gente vai utilizar, tá? Então, aqui dentro a gente tem a localização do evento de conversão. Então, se a gente está fazendo uma campanha, a gente escolheu o objetivo da campanha aqui no caso, uma campanha de conversão, tá? Uma campanha de conversão e aí, para compra, a gente vai selecionar, eu quero mandar a pessoa para o meu site, sendo que eu quero que a pessoa converta no site. Você pode mandar ela para um aplicativo, se você tiver. Você pode mandar ela para o Messenger ou para o WhatsApp, tá? Desde que você tenha um WhatsApp Business cadastrado aí na sua página do Facebook. Mas eu estou mandando para um site e aqui eu seleciono o meu evento de conversão. Eu quero o quê? Uma campanha de conversão para compra. Olha aqui todo o meu funil de pixel. Eu quero uma campanha de conversão para compra, então aqui eu seleciono o meu evento de conversão. Por isso que eu falo que toda a inteligência da campanha ela está dentro do conjunto de anúncio. Não é 100%, né? Porque o objetivo da campanha é definido na campanha, o objetivo de marketing ali que a gente escolhe, ele é grande parte da inteligência que a gente vai utilizar também. Mas o restante ele está aqui todo dentro do conjunto de anúncio. A gente consegue definir se a gente vai usar criativo dinâmico ou não. O que é o criativo dinâmico? É quando a gente tem um único anúncio ali dentro e dentro desse anúncio a gente escolhe várias imagens, vários vídeos, vários textos de descrição, várias chamadas para ação, se é, por exemplo, saiba mais, comprar agora, inscreva-se, vários títulos, e ali ele vai fazendo, dinamicamente ele vai escolhendo o que ele vai mostrar para as pessoas. Se é, por exemplo, a imagem 1 com o texto 2, com o título 3, com a chamada para ação 4, e ele vai fazendo ali uma mistura até encontrar a melhor combinação para você, tá? Então, você seleciona se você vai usar criativo dinâmico ou não aqui. Beleza? Essa parte da oferta eu não gosto de utilizar automaticamente, tá? Eu gosto de criar a oferta sem puxar da página do Facebook. A oferta a gente sempre cria no criativo específico ali. E aqui é a data e programação, tá? O orçamento e programação. Por exemplo, aqui nessa campanha que a gente criou esse conjunto, já está pré-definido que a gente está usando o orçamento de campanha a nível de campanha, tá? O orçamento diário de R$40, ou seja, CBO, é otimização de orçamento a nível de campanha. Não está a nível de conjunto de anúncio aqui, então por isso que você não vai ver a parte de orçamento especificamente aqui, para você escolher o gasto diário, que ele já foi definido a nível de campanha.
você pode escolher data de início e data de término da campanha. Se é uma campanha que vai rodar, eu quero que rode para sempre, sem uma data de término, não vou selecionar uma data de término, beleza? O que a gente tem de opção aqui? A gente tem a opção de definir um limite de gasto mínimo e máximo no conjunto de anúncio. Porque a gente só tem essa opção quando a gente usa o CBO, tá? Quando a gente não usa o CBO, a gente não tem essa opção. E por que ele dá essa opção pra gente? O CBO, quando a gente sobe o orçamento a nível de campanha, ele tem R$40 e nessa campanha a gente está com esses 4 públicos agora. Ele vai direcionar o orçamento da melhor maneira que ele achar que vai funcionar, tá? Esse é o melhor cenário, é o cenário ideal para você usar o CBO. Porém, você pode restringir um valor mínimo para ele gastar e máximo dentro do seu conjunto de anúncios. Por exemplo, nesse conjunto XXX eu tenho 40 por dia, eu quero que o Facebook gaste pelo menos R$10 por dia nele. Ou eu quero que o Facebook gaste um valor máximo de R$30, não pode passar de R$30 de jeito nenhum. Ou eu quero que ele gaste pelo menos R$10 e no máximo R$30, tá? Mas aqui no caso o Facebook ele já te fala o seguinte, olha, o uso de limite de mínimo e máximo ao mesmo tempo ele pode acabar piorando o resultado das suas campanhas, tá? Você pode ter um custo por resultado maior, porque o Facebook ele criou o CBO para que o CBO ele seja otimizado automaticamente da melhor maneira possível. Então ele não recomenda muito o limite de gasto. Então se você cria um CBO para gastar normal, sem limite de mínimo e gasto, mínimo e máximo de gasto, tá? E o ideal é que o CBO ele tenha conjunto de anúncios com públicos de tamanhos semelhantes, para não ter um gasto muito discrepante um e outro e você ter que fazer essa configuração de limite mínimo e máximo, beleza? Então voltando aqui ao conjunto de anúncio, a gente tem a parte de público, a parte da grande inteligência da sua campanha, ela vem aqui. Que tipo de público que você vai utilizar? Aqui a gente pode escolher os públicos personalizados, tá? E você pode escolher público semelhante também. Por exemplo, eu quero quem se envolveu com o perfil nos últimos 14 dias. Ou eu quero, por exemplo, um público semelhante de quem? Um público semelhante de 1% da lista de clientes. Aqui está de julho de 2019, essa é uma lista antiga. Mas então vamos pegar aqui, por exemplo, público de 1% de compradores dos últimos 180 dias. Então aqui a gente escolhe o nosso público personalizado ou semelhante, tá? E aqui a gente tem a possibilidade de fazer exclusão de público. Por exemplo, eu não quero pegar quem comprou nos últimos 180 dias. Eu não quero veicular para essas pessoas, tá? Eu quero veicular para quem se envolveu com o Instagram nos últimos 30 dias, mas excluir quem comprou nos últimos 180. Então tem toda essa parte de inteligência de público personalizado e semelhante. A gente tem a parte de localização. Você quer veicular para o Brasil inteiro? Ou não, eu quero rodar uma campanha de promoção, por exemplo, só para quem está em São Paulo. Para o estado de São Paulo. Mas, não, só São Paulo não. Eu quero São Paulo e Rio de Janeiro. E aí você consegue fazer a segmentação. Idade, você consegue segmentar também de 13 até 65 anos de idade, gênero masculino e feminino. E aqui a parte dos públicos de interesse, que é o direcionamento detalhado. Aqui é onde a gente vai, se você está começando do zero, se você não tem nenhuma base de clientes, por exemplo, não tem nenhum público quente, tá? Que é um público personalizado, você vai atrás do público semelhante. Antes de você partir para o público semelhante, você tem que conhecer sobre seu público-alvo e persona, e a gente tem aulas sobre isso ao longo do curso. Então, por exemplo, aqui é moda feminina, então eu vou pegar um público de compras e moda, e aqui ele já vai te sugerindo alguns interesses semelhantes ao que você está pesquisando. Por exemplo, acessórios de moda, vestuário, joias, vestidos e por aí vai, tá? Aqui você faz toda a segmentação do direcionamento detalhado e você ainda consegue limitar público. Por exemplo, eu quero que esse público de compras e moda, vou excluir o resto aqui, eu quero um público de compras e moda que também deve corresponder, por exemplo, a vestuário, tá? Então deixa eu excluir esse público personalizado aqui em cima, pra gente ver aqui até o alcance que ele mostra aqui, o alcance potencial.
Compras e moda só para mulheres de 18 a 65 anos. No estado de Rio de Janeiro e São Paulo a gente tem um alcance potencial de 22 milhões de pessoas. Porém, é um público muito amplo, eu não quero um público amplo assim, então eu vou limitar. Por exemplo, a pessoa tem que ter interesse a compras e moda e ela tem que ter interesse também, vamos ver se tem alguma sugestão aqui. Ela tem interesse também, por exemplo, em shoppings, obrigatoriamente, e aí já cai um pouco o número. E aqui você vai fazendo as suas combinações. Eu não vou entrar em mais detalhes nesse momento aqui, porque a gente tem aulas exclusivas sobre públicos, tá? Aqui a gente tem a opção de fazer uma exclusão também, por exemplo, esse público ele tem que corresponder a compras e moda e shopping, mas, por exemplo, a pessoa ela não pode estar dentro do interesse de óculos de sol. Por exemplo, a gente não quer pessoas que têm interesse em óculos de sol nesse momento. E aí o nosso público já fica mais restrito, tá? E aqui tem a opção do expansão do direcionamento detalhado, que ele vai aumentar esse público aqui, olha, de 9 milhões para 15 milhões. Alcance pessoas além das suas seleções de direcionamento detalhado, se for provável que melhore o desempenho. Isso aí no fim das contas é teste, tá? Você pode fazer um conjunto de anúncio sem a expansão do direcionamento e um idêntico com a expansão do direcionamento, que vai aumentar o tamanho do seu público, o potencial de alcance e escala, e aí você vê o que funciona melhor. Você consegue segmentar aqui por idiomas, por exemplo, às vezes você quer veicular uma campanha para um outro país, mas só para pessoas que falam português. E aí você pega o idioma específico aqui das pessoas, tá? Aqui não gosto de entrar não gosto de utilizar essa parte de conexões, porque eu já utilizo essa parte de conexões lá nos meus públicos personalizados, tá? Não utilizo a parte de conexões diretamente aqui. E aí você tem até a opção de salvar o seu público personalizado ou o seu público de interesse quando você cria ele. Toda a parte de público ali, você dá um nome, salva, que você encontra ele depois aqui. Usar público salvo, beleza? E aqui mais para baixo, a parte de posicionamentos extremamente importante. Quando você está começando, você não tem métricas de onde funcionou melhor ou onde funcionou pior ali aquele seu conjunto de anúncio. Se é no feed do Facebook, feed do Instagram, stories do Instagram, rede de parceiros que é o Audience Network, eu sempre recomendo começar com posicionamento automático. Por quê? Porque aqui o Facebook vai escolher, ele vai distribuir as suas campanhas de acordo com onde ele encontrar a melhor performance para elas. Então, por exemplo, às vezes o leilão do Facebook está muito caro no feed do Facebook, e aí ele não vai mandar a sua campanha para lá, vai mandar para o feed do Instagram, para o stories do Instagram. E às vezes o contrário, o feed do Instagram está muito caro, ele encontrou uma conversão mais barata para você no feed do Facebook, ele vai jogar a sua campanha para lá. Então, inicialmente eu gosto de usar posicionamento automático, principalmente quando você não tem muita verba, tá? Quando você não tem muita verba, pulverizar campanhas separando posicionamentos vai ser ruim, porque você precisa de mais eventos dentro dos seus conjuntos de anúncio para ter uma boa performance, um bom resultado. Então aqui estão os posicionamentos, tem todos esses posicionamentos de feed de notícias do Face, do Instagram, Facebook Marketplace, feed de vídeo, tem toda a parte de stories, o in-stream, o pesquisar, as mensagens, os artigos, tá? E aqui o Audience Network, que é a rede de parceiros, funciona como display em alguns sites parceiros do Facebook, beleza? Você vai notar por padrão que normalmente o Facebook sempre vai direcionar mais verba para o feed do Facebook, feed do Instagram e eventualmente stories do Instagram. O restante dos posicionamentos ele vai receber uma verba um pouco menor, porque tem uma audiência menor, eles consomem menos conteúdo nesses outros posicionamentos. E aqui a gente consegue definir uma coisa muito legal, que é, por exemplo, eu vou veicular para dispositivos móveis e operacionais específicos. Por exemplo, eu quero veicular para Android e iOS, ou só para Android ou só para iOS. Então aqui você acaba conseguindo segmentar público. Inclusive você consegue segmentar, por exemplo, a versão desse iPhone, tá? Então você não precisa pegar necessariamente todos os iPhones, você pode pegar pessoas que usam só iPhone Pro, por exemplo. Então você tem toda essa opção de segmentação, da mesma forma que aqui no Android também a gente tem várias segmentações, o Facebook consegue achar essas pessoas, você vê que alterando aqui altera o tamanho do público também. Essa é uma forma de segmentação que funciona bem. E além dos aparelhos, as versões dos sistemas operacionais você consegue puxar aqui também, beleza?
E aqui você também consegue veicular, por exemplo, para só quando uma pessoa está conectada ao Wi-Fi ou não, ela pode receber seu anúncio quando ela estiver conectada à rede da sua operadora também, não tem problema. E aqui a gente tem a parte de otimização e veiculação. O que é isso? A gente selecionou uma campanha de conversão. Eu quero, obviamente, que o Facebook otimize para conversão e não para visualização de página de destino, que aqui no caso seria uma campanha de tráfego. Eu quero uma campanha de conversão. E a gente selecionou o nosso objetivo de conversão, né, o evento de conversão para compra, beleza? E a gente tem a parte de janela de conversão. Tá? Essa parte de controle de custo a gente não vai entrar em detalhe agora, porque ela é uma parte de estratégias de lance, que é lá na parte de campanha e a gente tem aula específica para isso. E aqui em janela de conversão, a gente tem as seguintes opções. Clique um dia, clique 7 dias, clique um dia ou visualização um dia, clique 7 dias ou visualização de um dia. O que é a janela de conversão? Período de conversão. É o período que o Facebook vai considerar após a pessoa realizar a ação de clique ou visualização para otimizar a sua campanha. E o que significa isso na prática? O Facebook ele precisa de pelo menos 50 eventos dentro da janela de conversão. O que seria um evento nesse caso? Selecionei uma campanha de conversão para compra, um evento vai ser uma compra, beleza? Então no período de conversão especificado aqui, por exemplo, clique 7 dias ou visualização de um dia, o Facebook precisa de acumular 50 eventos dentro desse período para ele poder otimizar o máximo possível a sua campanha. Se você não bater os eventos dentro desse período, ele não vai otimizar da melhor maneira possível a sua campanha, beleza? E aí a gente entra em mais detalhes sobre isso em aulas mais avançadas, beleza? E aqui, a opção de cobrança, como será feita, ele vai cobrar por impressão, sempre aqui no caso, custo por 1000 impressões, o famoso CPM, beleza? Então aqui a gente mata toda a parte de conjunto de anúncio.